Shalom, shalom, querido, seja muito bem-vinda a mais esse Repartir nessa quarta-feira, hoje, dia 11 de março, glória a Deus, mais um dia da presença, da graça, da essência, da paternidade e do cuidado desse pastor. Então essa semana toda estamos falando do bom pastor, Eloi Roi, Eloi Roi, ó Boaba, Eloi Roi, vem Senhor, porque Tu és o meu pastor e porque Tu és o meu pastor, eu estou abrigado e seguro na Tua presença. Debaixo das Tuas asas estou seguro. O pastor nos abriga das Suas asas, nos abriga no Seu conforto, no Seu refrigério e na Sua restauração. Então nessa semana, um desafio para você orar o Salmo 23, vivenciando mesmo todas as palavras de vida que estão dentro do Salmo do pastor, que foi inspirado pelo Espírito para deixar esse registro para que nós orássemos e nos envolvêssemos nessa grande paternidade, porque ali há um grande cuidado de um pai que é pastor, de um pastor que é pai, daquele que é abrigo, e ele é tudo em nós, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse Repartir, que teu espírito seja aberto a ouvir as palavras de vida eterna, que os teus ouvidos estejam abertos essa quarta-feira dessa frequência, essas múltiplas frequências. E a palavra-chave para hoje é: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste lugar, que não são dessa cultura, que não são desse curral. Eu tenho outras ovelhas que eu vou alcançá-las pelo poder do alcance, da misericórdia e da graça plena do Senhor, que foi derramada para alcançar então ovelhas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Jesus está falando naquele contexto cultural que ele estava vivendo, que teria outras. Ele fala: a mim convém conduzi-las, a mim convém guiá-las, abrigá-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus por essas palavras de Cristo que reverberam até os nossos dias, porque são palavras de eternidade a eternidade. E quanto mais você se envolve com essa eternidade, mais eternizado você vai ficar, porque é o Espírito de Deus que vai então trazendo a nós uma constituição. Quanto mais eu me alimento do alimento desse bom pastor, mais ele vai o quê? Nos constituindo, nos amadurecendo, nos dando crescimento, nos dando a força para crescermos arraigados nele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e eu não só conheço elas, como elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para a entregar, para reavê-la. Esse mandato recebido do meu Pai. Olha aqui, Jesus falando de uma missão, que ele tinha outras ovelhas a agregar. Então, nessa quarta-feira poderosa, desse sincronismo poderoso, estamos na semana da verdade que liberta do aprisco da religião pela frequência da voz apacentadora. E hoje nós falamos então
de uma superposição sincronizada, que é o que? Ciclos e propósitos no tempo e através do tempo, que transcende o tempo, que vai além de um tempo nosso, de um tempo humano, porque ela transpassa gerações, ela transpassa eternidade, ela vai muito além do que os nossos ouvidos podem alcançar, do que a nossa mente pode alcançar. Então, nós vamos viver esses ciclos e propósitos nesses tempos, nesses apriscos invisíveis, operados pela múltipla frequência da voz que nos conduz à verdadeira unidade. Apriscos invisíveis, ambientes invisíveis. Do que Jesus está falando? De outros ambientes que ele agregaria. Isso nada mais é do que algo sobreposto, porque ele estava falando de um contexto que aconteceria ainda. Porque todas as coisas foram registradas no seu livro, diz o Salmo 139. Então ele fala de algo que aconteceria, de apriscos invisíveis, porque a eternidade de que nos abrange é invisível. Então nós estamos vivendo essa conexão com uma múltipla frequência de voz, a frequência da voz do pastor que reverbera. Como é bom, não é? Quando você está numa situação de aflição, de angústia, de desespero ou de uma ameaça, e você ouve uma voz conhecida, e você ouve uma voz que você identifica, uma voz que te acalma, uma voz que te apacenta, uma voz que te abriga, uma voz que te acalenta. Essa é a voz da frequência do Espírito que o Senhor nos deu, a capacidade de discernir e perceber essa voz no meio de tantas vozes estranhas, no meio de tanto barulho, no meio de tanta interrupção. O Senhor nos deu essa capacidade desse discernimento. Como Ele nos deu? Ele nos deu pela intimidade do Espírito que está dentro de nós, pela intimidade do Espírito que eu e você carregamos, aleluia. Então a voz de Cristo, que Ele falou que eu vou falar, eu vou chamar e elas vão me ouvir, é porque a voz de Cristo ressoa em múltiplas frequências, porque o Espírito de Deus, ele trabalha nessa multidimensão, né, nessa multissabedoria, nessa multiforme. O que é essa multiforme? Nada mais é do que as múltiplas sabedorias, os múltiplos caminhos, os múltiplos eventos, as variabilidades de milhões e milhões e bilhões de formas que o Senhor pode se mover invariavelmente e que não é limitada por nada dessa terra. Não tem limitação, porque a voz dele reverbera. Sabe quando você está diante de um lago, que você joga uma pedra e você vê criar aquelas ondas, que elas vão se expandindo, elas vão crescendo? Você já viu essas ondas de uma pedra jogada num lago? Assim é a voz de Cristo, ela vai reverberando nesse sincronismo que vai se alinhar a um propósito, atravessando o templo dessas múltiplas frequências culturais, linguísticas, históricas, sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade, porque nada pode invalidar a essência de Cristo. Nada pode denegrir ou desmanchar ou desmantelar ou fazer ficar rasa uma frequência libertadora, mas ela é condensada, ela é firme, porque para sempre, Senhor, o seu trono é estabelecido nos céus, para sempre. Então, vários contextos culturais que reconhecem a mesma fonte. Olha como pode esse sincronismo poderoso dessas ondas, que são vários contextos culturais, mas que reconhecem de uma mesma fonte, da mesma essência. Como nós falamos na terça-feira, da palavra de Cristo, quando ele chama Maria, e ela reconhece a sua voz, ou seja, a essência de Cristo, validando a intimidade de uma voz que Maria conhecia. E não era um corpo que ela conhecia mais, era um corpo glorificado, mas a voz ficou gravada no seu espírito, porque essa essência não se dilui. Nada pode diluir essa essência. Então, é uma voz que múltiplas
diversidades culturais, históricas, vai beber de uma mesma fonte. É uma metáfora válida para a universalidade eficaz de um chamado. Apriscos invisíveis e múltiplas frequências de voz. O aprisco invisível é a comunhão real do corpo de Cristo. Não estamos falando de denominação, de placa, de liturgias. Não estamos falando disso. Estamos falando de ovelhas que estão espalhadas em todos os lugares do mundo, do universo. Ovelhas de todos os povos, tribos, línguas e nações que ele disse que o seu sangue resgataria essas vidas para ele. Então estamos falando de algo que é muito abrangente, que transcende fronteiras denominacionais, étnicas, geográficas. Ela é visível em sinais, mas sua essência, ela é espiritual. Outras ovelhas que não são desse aprisco, elas ouvirão a minha voz. A superposição de rebanhos no tempo, como eu te falei, rebanho atual, ele estava ali falando para aquele rebanho daquela época, deste aprisco e outras ovelhas que ainda seriam trazidos por um período que coexistem, porque lá em Gênesis 12, ele disse para Abraão, quando Abraão nem era Abraão, ela era Abrão. Olha o poder de uma palavra eternizada: de ti farei uma grande nação. Lá para Abrão ele disse isso: de ti, da sua semente, Abraão, sairá uma nação diversa, cultural, literal, abrangente, que ninguém pode contar, ó. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, olha o poder dessa palavra sincronizada através do tempo. Veio ciclos, quantos ciclos não se passaram dessa fala para hoje? Bilhões de ciclos. E a palavra jamais vai cair por terra, jamais voltará vazia. Ela é eternizada, porque ela é firmada e estabelecida pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a palavra vai reverberando. Por isso, que sejam agradáveis as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração, é o que Davi dizia, porque o Senhor cuida das nossas falas. Então vigie também nas suas falas, porque elas são eternizadas. A palavra diz que na nossa boca tem o poder da vida e da morte, na nossa língua. Lá em Tiago vai falar muito bem sobre o poder da língua, a palavra de vida e de maldição, a palavra que carrega. E a palavra de Cristo foi eternizada através de Abraão. A realidade presente, um grupo que já estava ouvindo a voz. A realidade futura, prometida, outro grupo que ouviria. Essa superposição olha o que é essa superposição. Já é, ainda não. Já é, ainda não. Olha que interessante. Já é, ainda não. A verdadeira unidade já está decretada pela voz do pastor, mas sua manifestação plena ocorre progressivamente ao longo da história. A palavra já foi decretada, o mundo invisível já foi manifestado, tudo já aconteceu, as palavras foram liberadas. Agora o que acontece é que nós aguardamos a manifestação da palavra, que vai ser concretizada, colapsada, que vai vir à existência, que vai difundir. O que é um colapso? É algo que se difunde, é algo que se desintegra e reverbera. Um colapso desintegra, reverbera, funde, alinha-se numa trajetória quântica eterna do caminho de uma dimensão espiritual, em nome de Jesus. Então a superposição dessa identidade sobrepõe as barreiras da religião. Judeus e gentios, o Senhor quebra a barreira da inimizade, que são reconhecidas por uma identidade superior e abrangente. Pertencer a um rebanho só, um só pastor. A identidade em Cristo não apaga a singularidade, mas sobrepõe ela e a integra.
abrange, expande. O que diz Isaías? Alarga as estacas da sua tenda, alarga, tira os parâmetros limitantes, alarga, expande, porque eu expandi já em Abraão. Eu disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Expanda a terra da sua habitação, se derrama para o norte, se derrama para o sul, porque o Senhor está alargando as estacas, trazendo povos e povos de todas as nacionalidades, e cabe a nós como igreja gerar as palavras proféticas que essa palavra colapsada vai trazer em nome de Jesus. Então ele fala ouvir. Ouvir é que vai prestar atenção, né? Tem o som, tem o barulho, tem a frequência, então você ouve em nome de Jesus. Nessa passagem indica que as ovelhas, elas vão reagir a uma voz, elas vão responder a essa voz. Elas vão responder à voz do Espírito, como nós falamos que Jesus, em todo o tempo da sua trajetória, ele não respondia numa provocação da alma, uma provocação da árvore do bem e do mal. Ele respondia à árvore da vida. Ele não tirava da cartola as palavras que o ambiente queria ouvir e prever, mas ele tirava da essência que a sua vida carregava, da árvore da vida, e surpreendia a todos. Então, em nome de Jesus, nunca responda ao ambiente com o que é previsível, mas tire do seu espírito uma palavra inédita, uma palavra que vai trazer uma conexão e vai ativar uma comunhão em nome de Jesus. Então, ore esse salmo como eu fiz hoje pela manhã, independente da diversidade, da situação, do ambiente. Ore essa palavra e traga para você: Senhor, porque Tu és o meu Loi-Roi, eu não tenho falta de nada, e eu vou ter tudo que eu precisar para envolver e validar esse testemunho, porque Deus vai preparar uma mesa. E olha que incrível, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, e nessa mesa poderosa, desse aprisco, dessas ovelhas que ouvirão, povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, vai colapsar, vai trazer os ciclos novamente. Nessa mesa que Ele disse que ia preparar lugar, Ele disse: eu vou preparar lugar. É necessário que venha outro da mesma espécie, porque vocês não vão ficar sozinhos. Ele vai vir e vai cuidar. Vocês têm o selo do penhor da minha salvação. O meu selo está cravado em vocês. Eu deixo esse penhor, eu deixo esse resgate aqui provisório, para quando eu vir eu levar vocês para mim, mas eu vou preparar lugar. Então, nessa grande mesa onde a igreja vai cear, onde a igreja vai se manifestar, onde vai haver o casamento, vai ter povos de tantas diversidades, porque são povos de outros apriscos, de outros rebanhos. Nessa mesa cabe Raabe, nessa mesa cabe Tamar, nessa mesa cabe os filhos de Mefibosete, nessa mesa cabe Jonatas, nessa mesa cabe todas as mulheres, Ruth, Noemi, cabe as prostitutas, cabe o ladrão da cruz, cabe todos nessa mesa. Não tem lugar que não caiba, cabe o ladrão da cruz, cabe todos nessa mesa, porque Ele abrange, cabe o filho pródigo, cabe todos, tem lugar para todos, nessa grande ceia que Ele foi preparar. Ele vai nos levar para Ele. Então, a identidade de Cristo, ela integra, ela apaga a singularidade, ela apaga a diferença, ela apaga o estereótipo, ela apaga os padrões mundanos, ela apaga todas as coisas, ela apaga os estereótipos e ela integra a todos, porque o que eu carrego e você carrega, essa casca não te identifica. Essa casca não é você, você é o teu espírito. Essa casca é apenas um corpo que você carrega o teu espírito, onde a sociedade quer estereotizar as prostitutas, os ladrões, através da aparência de uma casca. Mas Jesus disse que o grão vai cair na terra e ele precisa morrer, ele precisa colapsar, ele precisa
sair dessa casca e a essência precisa emergir e a casca vai ficar, o corpo será destruído e o corpo de glória vem vindo à luz. Levante-se e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Assim é quando nós geramos e trazemos aquela criança, que a luz vem, o fruto vem, a alegria vem, depois das dores e dificuldades, o Espírito de Deus gerando esses povos que não estão alinhados em um aprisco mundano, estereotipado. Não, está muito além do que tudo que possamos ver e imaginar. Então esses ciclos, eles são respostas daquilo que é incorporado, da voz que chama, que permanece sobre o cuidado. As ovelhas ouvem e são reunidas, permanecem sobre o cuidado do pastor. Esse ciclo se repete geração após geração, de povo em povo, até que todas as outras ovelhas sejam trazidas. O ciclo missionário expansivo de Jesus. Eu preciso trazer, é um movimento contínuo, eu vou trazer, e o Senhor nos deu essa missão de ir, levar a palavra para agregar, para unir, para trazer nesse ciclo que discerne a voz do pastor, que distingue das vozes estranhas, que reafirma o pertencimento e a direção. É um ritmo espiritual recorrente dessa comunidade, desse espírito. Por quê? Porque ele traz, porque ele derruba a parede da divisão. Vai dizer aqui, ó, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a serpente estava no meio da proteção para tirar a nossa autoridade, como nós aprendemos ali da palavra ratá, que é pecado, e que entre o pecado tem a proteção e tem a autoridade. Então a serpente entra no meio para quebrar a proteção e perder a autoridade através do pecado, mas o Senhor é o muro ao nosso redor. O Senhor nos resgata, Ele nos tira desse pecado. Como? Pela essa graça, por esse Hesed Yeshalai. Sua graça sobre mim, como a Hesed Yeshalai, dessa graça, desse resgate em Cristo que nos tirou desse pecado, que pagou o preço, que destruiu o corpo da inimizade, e ambos fez um só povo. Então essa graça, esse Hesed é um escape, é o segredo da vitória da nossa vida, que é graça dos Salmos também, que o Senhor diz que nós temos a sua graça que nos basta, quando Paulo diz. Então ele quebra, ele fala que feriria o calcanhar, mas que um vindo quebraria, aniquilaria, destruiria a cabeça da serpente. Há feridas no calcanhar, há feridas no caminho, sim, mas a cabeça da serpente já foi esmiuçada, esmagada por Cristo na cédula de dívida que nos era arbitrária e pagou o preço. Está pago, está consumado, tetelestai. Ele diz ao Pai, aleluia. Então nós vencemos esse ratá, porque temos a vida, um segredo, por uma mão que protege a nossa vida, aleluia. Então vivemos essa superposição de dois que se fez uma nova realidade que sobrepõe as antigas distinções. Não é mera soma, mas é uma nova humanidade em Cristo que recobre, cura e redefine as identidades. As superposições desses espaços, esse muro foi derrubado, esse muro caiu, esse muro foi derrubado, e Cristo é a paz, a esperança da glória de todos os povos, fez um. Então viva essa sincronismo, viva esses ciclos eternos, viva essa nova identidade, viva os novos ciclos, viva a essência, viva a realidade, viva, porque a barreira foi destruída e a graça do Kamahetsa de Yeshalai veio sobre nós e aboliu a cédula e nos resgatou com o poder de Cristo abrangente, aleluia. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu espírito, doe a sua oferta, abençoe, vai aparecer o QR Code, abençoe com as suas palavras, com a sua semente, com a sua oração, com as suas ofertas, com o seu dízimo. Tem múltiplas formas de abençoar nos vários ciclos de eternidade. Seja você esse abençoador que vai abençoar mais e mais vidas, porque somos povos
povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus te abençoe. Adonai Baruch Yahin, o Senhor seja com o seu espírito. Nos vemos logo mais na semana que vem. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, invocamos esse nome tão doce nesse dia, Senhor. Esse nome tão maravilhoso que podemos, Senhor, declarar, chamar, invocar, nos encher, transbordar desse nome poderoso que transforma tudo. Senhor Jesus, nos submetemos, Senhor, à Tua soberania, nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos, Senhor, à Tua palavra viva desse dia. Temos o Senhor como nosso pastor, o nosso sumo pastor, o nosso supervisor. Oh, Senhor Jesus, que maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor caminha conosco, que o Senhor nos conduz, que podemos ouvir a Tua voz, mesmo não enxergando, que temos um Pai de amor, um Senhor que nos conduz a suprimentos, nos conduz à verdadeira paz. Senhor Jesus, Tu és aquele, Senhor, que se dispensa a nós como paz de todas as maneiras, como está na Tua palavra. Obrigada, meu Deus, por essa semana que podemos declarar, Senhor, a verdade que liberta. Temos a verdade libertadora que nos arranca do aprisco religioso, desse aprisco condicionante, Senhor, de estarmos, Senhor, debaixo de peso, de jugo, Senhor, aonde chamam trevas de luz, aonde chamam prisão de liberdade, aonde chamam manipulação de amor. Tem misericórdia, Senhor, denunciamos esse sistema da Laodiceia, denunciamos, Senhor, essa artificialidade, superficialidade. Senhor Jesus, porque queremos realidade. Invocamos o Senhor pela realidade, Senhor, e denunciamos a religião. Temos a frequência quântica, Senhor, dessa Tua voz tão maravilhosa que nos apacenta, essa frequência que nos conduz, essa frequência, Senhor, que estabiliza as nossas águas interiores. Senhor Jesus, que estabiliza toda a turbulência dentro de nós. Tu és, Senhor, aquele que nos conduz em triunfo a cada dia, Senhor. Triunfamos na cruz, triunfamos no esvaziamento, triunfamos, Senhor, numa total renúncia daquilo que queremos para nós, dos nossos próprios interesses. Triunfamos quando o reino é o nosso único interesse. E nesse dia declaramos, Senhor, o poder da Tua unidade, Senhor. Declaramos o Deus que define todas as coisas, ciclos, épocas, tudo, Senhor, vem de Ti. É o Senhor que define, é o Senhor que tem todas as possibilidades. E é o Senhor que nos conduz a um colapso de realidade. Por isso hoje declaramos, Senhor, a unidade do corpo, de tantos apriscos invisíveis, Senhor, mas que a multifrequência da Tua voz nos conduz em uma unidade. Tudo em Ti é multiforme, Senhor. A Tua graça é multiforme. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, a Tua expressão. E nós queremos sair dos formatos religiosos, Senhor, de validarmos o aprisco e não a porta, e não o acesso, Senhor Jesus, a um pasto verdejante. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque queremos, Senhor, a Tua liberdade e a Tua libertação nos conduz à Tua unidade, Senhor, pela Tua voz. Todos vão ouvir a Tua voz em tantos apriscos, Senhor, em tantos lugares. Ó, Senhor Jesus, temos as 7 igrejas, como João declarou, as 7 igrejas, e em cada uma delas, Senhor, tem os Teus vencedores, tem o Teu rebanho, as Tuas ovelhas, que vão ouvir a Tua voz, que não estão condicionadas a um aprisco, mas enxergam a porta, desejam acesso e vão se encontrar com o noivo. Que essa unidade, Senhor, essa voz, essa frequência de unidade, Senhor, seja a realidade que vamos ouvir e responder. Senhor Jesus, profetizamos nesse dia, Senhor, o crescimento do corpo em todo lugar. Que a igreja, Senhor, alcance a unidade que o Senhor deseja, a varonilidade, Senhor, desse único homem que é a igreja. Senhor Jesus, se tornando, Senhor, essa noiva, tornando-se a nova Jerusalém,
Meu Deus, que não percamos o foco, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo em nós, trabalhando em nós, nos edificando, Senhor, para sermos, de fato, essa cidade edificada. Nos limpa, nos molda, lavra essas pedras, Senhor, que somos nós, para estarmos prontos para uma edificação gloriosa. Senhor Jesus, sabemos que todas as circunstâncias são ferramentas tuas, Senhor, para nos trabalhar. O teu propósito não é resolver um problema nosso, nós não temos problemas. O teu propósito é nos transformar. Senhor Jesus, que sejamos transformados. Ó Senhor, de glória em glória, Senhor Jesus, possamos expressar o Senhor, sejamos essa carta viva, com uma mensagem viva. Ó Senhor, não uma cartilha de doutrina, Senhor, mas uma realidade viva e vívida. Senhor Jesus, nos dá a graça de sermos espelhos, de expressarmos essa imagem e essa semelhança, Senhor. Ó Senhor, queremos em tudo te expressar com maturidade, Senhor. Te expressar, Senhor, com a total renúncia, Senhor, do que somos nós em nós mesmos, mas para sermos tudo em Ti. Senhor Jesus, consagramos a Ti essa quarta-feira. Queremos colapsar na realidade, Senhor. Queremos colapsar, Senhor, em Ti. Senhor Jesus, nos dá graça para vivermos um apacentamento diário, completo, eterno, Senhor. Diariamente, eterno, diariamente. Abençoa os meus irmãos em todos os lugares, de cada aprisco, Senhor. Nos conduz, Senhor, que possamos nos alimentar de um único pasto, de uma única fonte de águas vivas. Que possamos nos alimentar e ser conduzidos, pastoreados por um único pastor. Senhor Jesus, Tu és o nosso único pastor. Tu és o amor da nossa vida. Ouvir a Tua voz, Senhor, traz alegria. A alegria do suprimento, a alegria da segurança, a alegria da satisfação. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é
aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Oh, Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte